Boa tarde a todos, que bom nos vermos novamente nesse domingo. Graças a Deus por isso, estamos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais dele mesmo. Ao conversarmos sobre a palavra de Deus, estamos sempre crescendo, crescendo da forma dele, de Deus, algo que Deus já antecipadamente, já preparou para o nosso coração, para nossas vidas, para a sua vida. Tá bom, querido? Que bom que você está aqui conosco. Isso significa que você tem fome e sede da justiça do Pai, da justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso só pode alegrar não somente o coração de Deus em primeiro lugar, mas os nossos corações também, os corações dos pastores, Porque nós estamos aqui, todos os dias procurando trazer uma mensagem para a sua vida, algo que venha edificar, fortalecer você, principalmente nesse tempo, te preparando, como igreja, para que nós venhamos a galgar cada vez mais os nossos passos nesta terra de forma firme, Porque é para isso que a igreja está aqui, para nós sermos diferença nesse mundo. Se não caminharmos de forma firme com a palavra, como poderemos, eu te pergunto, como nós poderemos ser diferença nesse mundo, não é verdade? Então é isso aí, que bom que você está conosco, vai acompanhar um pouquinho mais da palavra neste domingo, e é isso aí. Olha, antes de nós avançarmos para a mensagem, eu novamente gostaria de conversar com você sobre sementes de crescimento. Entenda que tudo com Deus é sementes, O pastor Hélio, recentemente conversando conosco, comentou o seguinte: olha, esse é o sistema do reino, semeadura, aquela coisa toda, você semeia, semeia hoje para plantar daqui a um tempo. Eu não tenho como plantar daqui a um tempo se eu não fizer uma semeadura no tempo de hoje, tá certo? Então é isso aí, é a semeadura em todas as áreas da nossa vida. Esse é o sistema do reino, não somente na área financeira, queridos, tira o teu pé disso, tá bom? A semeadura se dá em todas as áreas da sua vida. Se você quer construir um relacionamento com alguém, um relacionamento edificante, você tem que começar a semear na vida dela. Não adianta você querer colher dessa pessoa amor, alegria, companheirismo, amizade, carinho, se você não planta carinho, amizade, companheirismo, amor. Tá entendendo isso? Legal. Então a semeadura parte do nosso coração. É legal isso, E lá em 2 Coríntios, no capítulo, no 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, fala que essa semeadura ela tem que se dar de coração, meu irmão. Nesse sentido, eu quero te agradecer mais uma vez, porque sempre que eu falo isso, me vem um sentimento de gratidão mesmo, porque todos os domingos eu tenho aqui convocado a igreja nesse tempo, você que está nos assistindo também, a estar ofertando, para a vida da igreja. Opa, peraí, está acelerado hoje, peraí, pastor, calma, segura aí, beleza, é isso aí. Então nesse tempo eu tenho te animado, tenho te incentivado a você estar conosco, junto, do lado também de sustento, E ao longo dessa semana nós recebemos ofertas e foi maravilhoso, eu fui acompanhando um pouquinho. E que bom que você está conosco nesse sentido também, nesse coração. Você entende que essa obra não é feita apenas, não é verdade? Com discursos, mas é feito também porque a igreja precisa. A igreja local, ela existe e precisa de recursos para continuar os seus trabalhos. Que bom que você se preocupa com a casa do Senhor. Eu quero te agradecer, meu irmão e minha irmã, você que tem o teu coração voltado para a obra de Deus, em todo o tempo. Você entende? Não importa se é num tempo de abastança, num tempo de falta, num tempo de incertezas ou tempo de certezas. Em todos os tempos nós estamos ligados na obra do Altíssimo, na obra do Pai. E isso é maravilhoso. Isso mostra que o teu coração está um coração certo, um coração correto, um coração ali colado com o coração de Deus, porque Deus ele nunca fez avaliação dos tempos. Ele sempre se preocupa com a sua vida e com a minha, independente das circunstâncias. E eu vou te falar, independente até mesmo se eu erro ou não, Deus ele está em amor com a minha vida, torcendo para você se arrepende, porque eu te amo, eu quero você pertinho de mim, eu quero investir na tua vida, querido, principalmente com conhecimento, com revelação da minha pessoa, da minha palavra. É assim, o caráter, o coração de Deus é desse jeito. E que bom que você está colando conosco, nessa obra, na Academia da Fé, é uma igreja que tem ensinado em todos os aspectos, É uma igreja que valoriza muito o ensino da palavra do Evangelho de Cristo. Então é isso aí, você
que tem semeado, eu quero te agradecer pelo teu coração nobre. E você que ainda tem a oportunidade e quer fazê-lo, maravilha, cola com a gente aí. E esse verso fala justamente isso, faça de coração, não, né, com tristeza ou por obrigação nenhuma, né? Muito pelo contrário, faça com alegria, né? Com singeleza de coração e com alegria, porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria, diz a palavra. Então isso é maravilhoso, eu quero te agradecer por todas as ofertas, e você que quer se colar conosco, quer investir também, faz isso, transfere aí o seu valor para essa conta. A nossa conta da igreja é esta aqui, você fica perfeitamente à vontade, querido. Nós nunca estipulamos, nem estipularemos valor nenhum aqui, porque a igreja é cuidada pelo Senhor. E o mesmo Deus que sabe, que conhece as necessidades da sua igreja local, Ele conhece o teu coração. Eu acho maravilhoso isso. Eu não preciso ficar fazendo contas, cálculos, administrando daqui e dali para te contar, olha, estou no aperto. Nada disso, de forma alguma. Deus, Ele sabe muito bem como é que está de um lado e do outro. Se Ele vê que está tendo necessidade, maravilha, Ele vai e toca no coração de pessoas, no coração da sua igreja, porque ali Ele tem dado recursos, né? Tem possibilitado situações para você ser uma bênção, querido. É isso aí. Deus quer fazer com que o Espírito dele, né, flua na sua vida nessa direção também. Então aqui está a nossa conta, você pode anotar por gentileza, né? Nossa agência no Banco Itaú, conta 4895, agência 4895, conta corrente 14681, dígito 1. Tá legal? Aqui está o nosso CNPJ 30 183 396 1000 contra 10. Tá certo? Você que não conseguiu anotar, ainda vai buscar o papel aí e tal, não quer. Depois você volta esse vídeo, né, retorna lá no nosso canal do YouTube, assiste aí o iniciozinho que você verá novamente. E você que gostaria de ofertar especificamente para situações específicas nesse tempo, temos ajudado pessoas, né, famílias também, você pode ofertar nessa mesma conta corrente, mas enviar um comprovante ou uma notificação, né, de seu depósito específico para o Ministério Mãos de Compaixão, tá legal? Não se esqueça, escreve lá, ó, essa oferta é para o Mãos de Compaixão. E aí manda um WhatsApp para esse número nosso aí da comunicação AF Jardim Icaraí, né, que é o 967087113, tá legal? Código 21. Então, querido, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu companheirismo aí, pela sua união junto com a nossa igreja local, que tem procurado fazer essa obra maravilhosa. Beleza, você está com a sua Bíblia aí? Você está com a sua Bíblia aí? Maravilha, se não, pega lá rapidinho que nós vamos ler alguns textos hoje, porque hoje vamos conversar um pouco sobre tempo de superação. Temos vivido dias que a cada dia que passa eu estou tendo que me superar mais. É ou não é? Está acontecendo só comigo? Não, tempo de superação. Deus tem esse tempo para nos ensinar também sobre algo, sobre nós nos superarmos, sermos capazes de viver, de pensar, de executar, né, de avançar de forma que nós não imaginávamos antes. É um tempo de superação. Em Cristo Jesus, eu te falo, você pode muito mais do que você pensa que pode. Ah, essa é a tua natureza nova, querido. Você é nova criatura em Cristo Jesus, assim como eu. Eu sei disso. Então, em Cristo, se Deus me aponta um objetivo, eu sei que nele é possível realizar. E é nessa direção que nós vamos seguir, tá bom? Então, pegou sua Bíblia aí? Show de bola! Então vamos seguir aqui, eu coloco duas passagens para vocês, a primeira lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 23, a partir do versículo 23, que eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá certo? Hoje eu não coloquei os versículos aqui no slide, porque são textos um pouco longos, né? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá certo? E marca aí na sua Bíblia, né, com um papelzinho e tal, depois você revisita esse texto, porque Deus vai continuar falando com você, tá certo? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Graças a Deus. O que é o Evangelho? É a palavra. Então, nós temos que nos esforçarmos para nos tornarmos, né, trabalhar, fazer tudo em prol desta palavra, em consonância, em concordância com esta palavra, com o Evangelho, não é? Muito bom, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você
tem que se tornar cooperador do Evangelho, da palavra. A palavra, Deus tem colocado ela plantada como semeadura dele, divina, no seu coração. É o que fala lá em 1 João, na carta 1 João, no capítulo 4, logo nos primeiros versos lá. Depois você vê lá. Essa divina semente, Deus tem plantado no meu e no seu coração. Só que essa divina semente, ela tem que frutificar, tá certo? E à medida que vai frutificando e eu respondendo à natureza dessa semente, isso é maravilhoso. Eu vou respondendo, cooperando, né, com a natureza dessa semente, que a natureza divina de Deus, ela tem uma natureza própria, que é muito, completamente diferente da natureza desse mundo. Tá certo? Por exemplo, o mundo é um mundo egoísta, individualista. Deus não é assim. Deus, pelo contrário, ele olha para o lado, mesmo que você tenha poucos recursos, ele te move, você é capaz de dividir, às vezes, o pouco que você tem com a pessoa que necessita mais do que você, está mais precisada do que você. Essa é a natureza divina, esse é o coração do Pai. E aqui fala que nós devemos nos tornarmos cooperadores do Evangelho. Deus tem procurado fazer uma obra na minha vida e na sua através da sua palavra, querido. Só que eu tenho que responder. Ou seja, a palavra, ela quer agir na minha vida, mas para isso eu tenho que permitir essa ação acontecer. Eu tenho que corresponder a essa ação. Se ele me empurra para uma situação, se a palavra me empurra, o seu conhecimento me empurra para uma situação de mexer comigo lá dentro, para eu perdoar, meu irmão, não resista. Não resista jamais à palavra que está sendo ali borbulhada dentro do teu coração. Porque se você seguir, responder a essa palavra, esse mover do Espírito Santo, né, na sua palavra, dentro da sua vida, você só vai colher bênçãos, só vai colher vitórias, você vai envergonhar o inferno na sua vida e na vida das pessoas que você ama, tá certo? É assim que funciona. Deus, ele quer sempre, ele já envergonhou, já derrotou Satanás, já colocou ele no lugar dele. Tudo que nós temos que fazer agora é tomarmos posse da nossa posição, das nossas heranças, não é? Mas cooperando e vivendo conforme a palavra de Deus, cooperando para a obra da palavra, do Evangelho, se cumprir na minha vida, na sua, nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos, porque não há outra forma de nós influenciarmos esse mundo que não seja cooperando, deixando a palavra ser viva dentro de nós. Maravilha, mas o texto continua no versículo 24 que diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Ou seja, Paulo aqui está falando justamente de um esforço, um treino. E eu vou te lembrar o seguinte, né? Não estamos em época de Olimpíadas nem de nada, mas você que é um atleta, você que costuma fazer algum tipo de exercício, ou você simplesmente que vai lá de vez em quando, eu ia, né, na academia, até uns meses atrás, fazer os seus exercícios físicos e tal, você sabe que ali você vai, né, impetrar um esforço, você vai fazer um esforço para cumprir aquele exercício, que tudo é uma sequência. Um atleta, ele se domina em tudo, em todas as coisas, para cumprimento de um alvo, de um objetivo fim, que na verdade é um troféu, uma competição e etc. Então, não somente nos exercícios físicos, mas ele cuida também do seu estado físico, né? Um corredor, por exemplo, ele não apenas treina correndo, ele treina fazendo musculação, exercícios localizados, fortalecendo, né, as partes do seu corpo que são necessárias para uma boa evolução dos seus exercícios e um bom resultado final na sua competição. Um bom resultado, né? Uma boa resposta do seu físico, do seu corpo mesmo naquele momento de competição. Okay? E também cuida, por exemplo, da sua alimentação. Um atleta devido, ele também cuida da sua mente, procura descansar, ter um tempo de descanso devido, né? Ficar despreocupado para poder todo o seu corpo físico, alma, estarem todos concentrados naquele objetivo. Então, querido, nós temos que nos dominar. É o que fala essa passagem e diz lá, né, no versículo 25 também, que todo atleta em tudo se domina. Vou repetir. Todo atleta em tudo se domina. Isso é maravilhoso.
Eu tenho que aprender a me dominar. Dominar como, pastor? Eu vou me amarrar? Não, de forma alguma. Você vai dominar a sua alma, principalmente. Os seus desejos. Não necessariamente você vai executar aquilo, o teu corpo está pedindo aquilo. Não, você vai segurar. Não, peraí. Há um objetivo maior, um prazer maior do que esse prazer momentâneo. Não é? Então, trazendo para a parte da alimentação, é claro que nós todos gostamos de muitas coisas, mas se você sabe que você tem que se privar de algum tipo de alimento em prol de algo superior que a tua saúde, o teu cuidado, ou em prol de um regime, em prol de, sei lá, baixar, ajustar alguma taxa aí sanguínea, você vai cumprir, porque você sabe que a sua colheita ali na frente, ela é mais proveitosa, ela é maior do que o prazer, a colheita que você está dando através daquele prato, daquele alimento, tá certo? Então funciona dessa maneira. Então todo atleta em tudo se domina. A palavra é tão sábia que fala que ele em tudo se domina. Não adianta ele se dominar apenas em umas partes, apenas em algumas situações, mas ele tem que se dominar em tudo para poder toda a sua força está canalizada para atingimento daquele objetivo. Então, nesse sentido, eu te peço, querido, eu te convido a você estar se dominando dentro da sua casa, porque eu vou te dizer, os grandes desafios não estão do lado de fora, estão dentro do teu coração, dentro de você, né? O vulcão não é do lado de fora, não, é dentro de nós. O que acontece? O vulcão está borbulhando ali, ó, querendo explodir, mas você vai se dominar. A palavra também fala que mais vale não é aquele que domina a sua alma do que um guerreiro que domina a cidade inteira. Uma cidadela inteira, muito mais vale para o Senhor aquele que domina a sua alma. Que então nós possamos conseguir dominarmos a nós mesmos a fim de que venhamos a superar as nossas próprias vontades, as nossas próprias forças, a fim de executar aquilo que Deus planejou para a nossa vida nesse tempo, tá bom? Muito bom. Muitas vezes você vai ter que se calar, vai ter que se anular em prol da obra do Pai ser executada no meio da tua casa. E você tem que ser um colaborador, uma colaboradora com esta palavra, com esta unção, com este trabalho que Deus quer executar na sua casa. Não adianta, querido. Não é você falando, brigando, que você vai conseguir coisas, vai conseguir executar construções de Deus na sua casa. Muito pelo contrário. Sempre quando Deus... Aliás, eu acho maravilhoso que a grande maioria das vezes que Deus consegue construir efetivamente um ambiente de paz, de harmonia dentro da sua casa, Ele, passa o fecha-eclair na boca das pessoas, desses familiares, libera perdão no coração e assim vai executando. Mas nós temos que cooperar com o Evangelho, ou seja, com a palavra, com o propósito de Deus nessa história toda. Muito bom. E continua lá o texto no versículo... não acabei de ler o versículo 25, que diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, que somos da fé, somos novas criaturas, a coroa incorruptível. Isso é muito interessante. A minha luta, a minha briga aqui, o meu esforço todo empreendido não é para conquistar coisas nesse ambiente natural, nesse plano natural, muito pelo contrário. Eu estou aqui me esforçando, visionando algo da eternidade. Opa, é um trabalho de Deus, vamos lá, tchum, tchum, tchum. Glória a Deus, hein? E eu quero ver o eterno se manifestar aqui nesta terra também. Maravilha! Não tem preço, querido, quando você vê uma pessoa se convertendo a Jesus. Uma pessoa que foi alcançada em primeiro, não necessariamente do ponto de vista espiritual, mas foi alcançada pela sua vida, de forma numa ajuda, no investimento que você fez, numa doação de tempo, de recursos, e ali você tocou o coração, e aquele coração, por aquele gesto, ele se abriu, ele se tornou aberto para receber assim a semente de Deus. Isso é lindo demais. E aí complementa a palavra lá no versículo 26, assim como o corpo também eu, né? Assim corro também eu, não sem meta, diz Paulo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, ao léu, aleatoriamente, não, mas encontro
mas esmurro o meu corpo, diz no versículo 27, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, que você possa fluir nessa palavra aí de Deus e do Evangelho e se superar, deixar o Espírito Santo te conduzir nesse caminho, nessa trajetória de superação todos os dias. Glória a Deus por isso. Você achava que ia ser bom, tranquilo, maravilhoso, uma paz, um céu na terra, ficar dentro de casa todos esses dias fechadinho aí e tal. Surpresas vieram, pode estar certo, mas você vai superar tudo isso e vai vencer. E vai de fato conseguir enxergar na sua casa um pedacinho do céu dessa terra. Isso é maravilhoso. Deus é bom demais. Eu quero compartilhar outro texto que está lá em 1 Reis. Vai lá comigo rapidinho, em 1 Reis, justamente sobre a passagem que fala sobre Elias, né? E a viúva de Serepta. Ela foi uma mulher que superou em fé. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar com você nesta tarde. A superação, ela se dá pela fé. Nós temos que crer. Se não crermos, não somos capazes de caminhar da forma de Deus nesse mundo. Você entende isso? Antes de eu avançar com um passo, eu tenho que crer que eu vou avançar, que vou conseguir e que ali eu vou ser suprido também. É em fé. O meu coração vai agir em fé e vai mover-me como inteiro para avançar nos propósitos de Deus. Então vamos avançar aqui na palavra, 1 Reis, no capítulo 18. Opa, aqui ó, tá aí ó, capítulo 17, desculpas, no versículo 8, sim, versículo 8. Diz lá: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, Deus falando com o profeta Elias, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deixa eu te falar que a terra naquele tempo estava passando por uma crise, digamos assim, de alimento. A terra estava muito complicada a situação. Faltava alimento em todas as regiões, né? As pessoas morriam de fome de fato. Havia uma crise, havia uma situação crítica, complexa, assim como nós estamos vivendo hoje, de uma forma um pouco diferente, né, no meio dessa pandemia. Mas o mundo estava em crise, também da mesma forma, e faltava alimento. Então Deus mobiliza o coração do profeta Elias para buscar, lá em Serepta, a casa de uma viúva. Então, muito bem, olha aí, no versículo 10 ele diz: então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Deixa eu chamar uma atenção sua. Deus direcionou o profeta Elias para buscar uma viúva, uma mulher viúva, que nós vamos ler à frente ao texto que ela tinha um filho, ou seja, ela não tinha mais marido. Marido, o homem da casa, era o sustentador, aquele que trabalhava para o sustento da sua casa. A responsabilidade, a obrigação do homem era com o sustento da sua casa. E esta mulher já era desprovida do homem, do seu marido, do sustentador da sua casa. E Deus envia o profeta Elias não para buscar uma outra casa. Não uma outra casa que tivessem homens, tivessem filhos maduros, que trabalhassem. Não, ele enviou Elias para a casa de uma mulher. Sabe por quê? Dessa mulher viúva? Porque Deus conhecia o coração desta mulher. Poderia ter casas que tivessem até uma possibilidade, naturalmente dizendo, melhores, muito melhores do que a casa dessa viúva. Mas acontece que nesta casa habitava uma mulher que tinha o coração próprio, movido pela palavra e cooperando com esta palavra, ou seja, com Deus. Entendeu? Pegou isso? O coração desta mulher viúva era um coração cooperador com a palavra, ou seja, com Deus. É um coração que se movia de acordo com a unção, com a ordem, com a palavra de Deus na vida dela. Aquilo que Deus pedia. Então, diz lá no versículo 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Mas que absurdo! O profeta, nem de pedir água, ainda pediu pão, sabendo que todas aquelas famílias, aquelas casas estavam padecendo
uma falta de sustento, de alimento tremendo. Que é isso? Que Deus é esse? Naturalmente, as nossas mentes podem até pensar que Deus teve um lapso aí. Não é possível. Deus está sendo mal com a sua mulher viúva. Que é isso? Não, de forma alguma. Deus é bom, como afirma a palavra, e o tempo todo. O profeta Elias, todo profeta, na verdade, a presença do profeta era algo extraordinário. Era algo de muita honra, porque o profeta, né, a presença do profeta significava a presença do homem de Deus. Um homem que Deus escolheu, não é, para revelar a sua palavra, a sua presença. Então, a presença do profeta refletia a presença de Deus naquele local. E esta mulher, em temor, ela atendeu prontamente o profeta. O profeta pediu água e ela foi buscá-la prontamente. Mas aí eis que ele não pediu somente água, mas traga também um pedaço de pão, né? Um punhado de pão. E aí a passagem continua no versículo 12. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha aí. E veis aqui, apanheis 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A mulher sabia que aquela era a última porção de alimento que eles tinham conseguido e que poderiam conseguir. Não haveria mais. Então, ela estava ciente de que aquela seria a última refeição sua e do seu filho, e dali por diante o destino seria a morte. E essa mulher transmitiu essa mensagem para o profeta dizendo, olha, eu não tenho nem pão pronto, só tenho um punhado de farinha, né, que eu vou fazer aqui, né, uma massinha, um pão, e vou comer com um covar, e vou comer com meu filho, nós vamos morrer. Profeta, o que você está me pedindo? O negócio é feio. E aí diz no versículo 13, Elias lhe disse, não temas. Você acha, se a mulher achou que o profeta ia recuar, não recuou. Sabe por quê? Porque o profeta estava caminhando, estava falando, estava agindo sobre uma palavra que Deus revelou, uma ordem que Deus entregou para o profeta Elias. Aleluias! Quantas vezes nós recebemos lá dentro, né? A gente percebe algo do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Olha, faz isso, faz assim. E se você ficar seguro, persistente até o final, você sabe que você está caminhando sobre aquela palavra, sobre aquela direção, e que Deus vai agir em todo o teu entorno para você ver cumprir essa direção na sua vida. Muito bom. Então o profeta não titubeou, não. Ele falou lá, não temas, vai e faz o que disseste, vai lá e cozinha, beleza. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, né? E traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Então o profeta estava seguro do que estava falando, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus da provisão ao qual ele servia. Então fica ligado nisso. Deus estava dizendo o seguinte, mulher, vai lá, porque eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo. E você vai fazer esse bolo com essa farinha e vai trazer aqui fora, porque a primeira parte é minha. Ô profeta mau, eu tenho que... Eu já disse, o profeta, ele simbolizava, ele refletia ali, de certa forma, Deus, não é? E quantas vezes Deus te pede, querido, uma oferta para ele, né? Uma porção, e ele se agrada da primeira parte. Não que Deus seja egoísta ou mau, muito pelo contrário. É porque Ele quer ver mover-se no seu coração o mesmo sentimento, o mesmo propósito que move no coração dele.
sem nós pedirmos absolutamente nada. A humanidade estava muito bem, obrigado, vivendo nas suas concupiscências, nos seus grandes pecados, sórdidos pecados, e etc, etc, etc. E Deus, sem a humanidade clamar, providenciou salvação, porque Ele viu que a humanidade estava indo perdida para o abismo eterno. E Ele olhou e falou, não, por amor eu te amei primeiro e eu vou gerar salvação. E essa salvação será gerada através do meu Filho amado. Ele entregou. O primeiro sacrifício que houve não foi de Jesus Cristo pendurado naquela cruz. O primeiro sacrifício foi do Deus Pai, que entregou o seu Filho nesta grande missão que seria cumprida no final naquela cruz. Você entende isso? Então, Deus, Ele quando pede a primeira parte para você, é porque Ele tem o melhor. Ele percebeu que você deu o melhor para Ele, é porque Ele sabe que lá na frente Ele também vai ter o melhor dele para a sua vida. Ele vai dar muito mais do que essa primeira parte para você. Deus, Ele quer se sentir honrado por nós, amado como Ele nos ama. Né? Algumas vezes eu já falei, até lá na igreja mesmo, se você não participa da nossa igreja local, não é? Receba essa palavra. Se você está num aniversário, por exemplo, e chega a hora do parabéns, lá está a torta, está o bolo gostoso, oh, maravilha! Se for de chocolate, ainda melhor, com recheio de doce de leite. Gostoso, né? Não, tá chegando o cafezinho da tarde, pastor, tá chegando a hora da tarde, acaba essa pregação logo. Mas se tá cantando parabéns, eu te pergunto, aquela torta lá, aquele bolo, partilhado os pedaços, e aí todo mundo brinca, né? Para quem vai o primeiro pedaço? Para quem vai o primeiro pedaço? Eu te pergunto, o primeiro pedaço e o último pedaço, eles vão sair do mesmo bolo, da mesma composição, da mesma receita, tem o mesmo sabor, o mesmo gosto, o mesmo tudo. Mas aquela pessoa que receber o primeiro pedaço que você der no seu aniversário, né, você está prestigiando mais aquela pessoa diante das outras que estão ali presentes. Não é verdade? O bolo é o mesmo, mas o gesto de você dar primeiro, o seu primeiro pedaço para aquela pessoa tem um valor especial para você. É ou não é? É verdade. Então Deus, Ele também quer isso da nossa vida. Ele quer a primeira parte. O profeta está pedindo lá, você vai lá, você vai cozer para você e para o seu filho, mas você vai cozer para mim também. E só um detalhe, a primeira parte é minha. E Deus estava ali sentindo o coração daquela mulher. Deus já estava pronto para executar o milagre, só precisava que ela se movesse de acordo com a direção desse milagre. Glória a Deus por isso, querido. Quantas vezes, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Você está recebendo aí do seu lado? Deus já tem tudo pronto, Ele só quer que nossos corações, nós venhamos a nos mover na mesma direção dEle, na mesma direção que Ele já tem tudo pronto. Oh, glória! Nós aqui temos que seguir a Deus. Isso é maravilhoso. Aleluias! E fala lá o texto no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela, mulher, não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Ou seja, esse tempo vai terminar. Em quanto tempo? Eu não sei. Eu só sei que Deus está te garantindo, mulher, que não faltará nada na sua casa até o dia que Deus prover chuva, ou seja, meios naturais de haver reversão dessa situação de fome nesta terra. Deus vai te sustentar milagrosamente. É o que o profeta Elias está dizendo para aquela viúva de Serepta. Deus, Ele quer cuidar de você, mulher. Só que você tem que se mover na direção de Deus, da forma como Ele planejou. Graças a Deus, né? Muitas vezes, nós, antes de recebermos, nós temos que entregar. Por isso que Jesus falou, muito mais vale dar do que receber. Para eu receber, para eu colher as grandes bênçãos e o cuidado de Deus, Deus quer que nós venhamos a doar primeiro, venhamos a nos entregar primeiro. Ou seja, voltando para o texto lá de Coríntios que nós lemos, sermos cooperadores com Ele, com a sua palavra, com a sua unção, com a sua direção. Nós temos que cooperar respondendo
ao que Deus tem como plano para a nossa vida, né? Isso é maravilhoso. E diz lá no versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. A mulher caminhou, ela se redirecionou, moveu ali, redirecionou o seu coração e falou, opa, peraí, antes eu estava olhando somente para mim e para o meu filho, agora beleza, o profeta pediu, eu vou fazer. E porque eu entendo, eu tenho temor no meu coração. Eu estou diante de mim, não é qualquer homem, é um homem que representa o Deus que eu creio, que eu sirvo, é o profeta. E eu vou atender ele. Quanta honra, né? Ela resolveu dar honra primeiro a Deus do que a si mesma. Isso é maravilhoso. Antes de ser honrada, ela resolveu honrar a Deus. Isso é lindo demais. E ela foi e fez segundo a palavra. Isso me lembra Pedro também, né? Que falou lá diante de Jesus. Jesus, mestre, não passamos a noite toda a pescar e não pescamos nem uma manjubinha, rapaz. Nem uma Maria Filó, nada, nem um peixe, nada. Saiu daí. Agora o senhor quer que eu aqui, com barco, um pouco só distante da praia, da linha, aqui na praia, lance, joga ali, ó, puff, à minha direita, a rede, e eu vou pescar. Mestre, sobre a tua palavra. Pedro ali cooperou com a palavra, ele se moveu na direção da palavra, em concordância, as suas ações entraram em concordância com a palavra de Jesus. E ele colheu. Amém, queridos? Maravilha, né? E foi ela, voltando para o versículo 15, e foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa, diz lá no final desse verso, leia aí comigo, por favor, muitos dias. Oh, glória! Comeu ela, o seu filho, o profeta, durante muitos dias. Quer dizer, pastor, que o profeta ficou pendurado na viúva? Ficou, porque a bênção estava ali. Ela entendeu que a bênção, a salvação dela e da sua casa estava ali na representação, na presença do homem de Deus. Deus está na tua casa, minha irmã. Então, a salvação já está operando na sua casa. Eu quero te deixar essa palavra nesta tarde. Deus está na sua vida, meu irmão. Então, a salvação já está operando na sua vida. O socorro, o sustento, a provisão de Deus já está operando em você, sem você perceber, sem você sentir, sem você ver resultado nenhum, mas Deus lá no reino do Espírito já está provisionando todas as coisas, te dando inteligência nesse tempo para renegociar situações, estratégias novas, é claro, Deus vai te redirecionando, graças a Deus, maravilha, muitos dias. E diz no versículo 16, para fecharmos, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Igreja, querida e querida, isso é simplesmente espetacular, extraordinário para a cabeça humana, para a mente do homem. Como pode eu chegar e pegar um vidro de azeite, derramar um pouco de azeite, sabendo que estava lá, estava quase no final, mas derramei, não para de cair, não para de sair, não para de sair, não para de sair. É tempo de nós aprendermos a viver os milagres verdadeiramente como milagres. Não somente por ouvirmos falar deles, mas vivermos milagres. E diz lá que não faltou nada, nem azeite, nem farinha da botija. Segundo, olha como a Bíblia é preciosa. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias ali estava sendo apenas um intermediário, um interlocutor, o intermediário, o mediador entre a palavra do Senhor, proferida pelo próprio Deus, revelada pelo próprio Deus, e a vida daquela mulher. Elias ali estava apenas sendo um canal de bênção de Deus para aquela mulher. Então, segundo a palavra do Senhor, tudo foi feito conforme Deus planejou. Ou seja, aquela mulher precisava mover o seu coração de forma
cooperativa, né, com a palavra de Deus, com o Evangelho, como Paulo falou, o apóstolo Paulo. Eu quero, eu tenho, eu preciso e vou me tornar cooperador do Evangelho de Cristo. Porque Paulo entendeu que quando caminhava sobre a palavra, seguindo a direção da palavra, ele só colhia vitórias, ele só colhia a vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável para a sua vida e sempre. Amém, querido? Então fique tranquilo, fique tranquila no seu coração, porque Deus enxerga muito além do que nós, do que eu e você, e Ele sabe todo o socorro bem presente que você precisa, e Ele é o socorro bem presente da sua vida e da minha, tá bom? Deus te abençoe nesta tarde, fique com Deus ao longo dessa noite, que tenha uma semana maravilhosa, que você olhe para a sua semana e já visione feitos, milagres acontecendo, porque Deus é maravilhoso. Ele quer te abençoar porque Ele te ama. Amém, querido? Forte abraço e até domingo que vem, se Deus quiser. Deus, estamos aí, Deus quer, né? Nós estamos juntos aí. Deus te abençoe, querido. Forte beijo no teu coração.